E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. Hoje o tema que eu vou falar é bem interessante. Eu vou falar sobre cangaço, vou falar sobre lampião. E eu vou falar o porquê eu odeio o cangaço e odeio o lampião. Eu odeio lampião, eu odeio lampião. Lampião, eu sinto ódio de lampião, mas infelizmente eu tive que escrever um livro falando sobre lampião. Eu vou explicar mais ou menos por que eu não gosto de lampião e porque eu acho horrível o lampião e o cangaço representarem a cultura nordestina. Tem uma frase que eu tomo pra mim que é: lampião não me representa. Lampião não me representa, cara. Lampião não me representa como nordestino, não me representa como sergipano, não me representa como pessoa. Nem ele, nem o cangaço. E infelizmente ele representa, né, a cultura da minha região, da região Nordeste, mas eu não queria que representasse. Infelizmente ele representa. Mas por que isso, né? Primeiramente, eu quero passar aqui a minha visão sobre o porquê eu acredito que existe um Nordeste no Brasil como uma região separada do resto. Diferente, por exemplo, do Sudeste, não existe sudestino, mas existe nordestino. Por que será isso? Em primeiro lugar, eu acredito que o Sudeste tem a distinção de que cada estado possui uma cultura muito diferenciada. A cultura de Minas Gerais é muito diferenciada da de São Paulo, que por sua vez é muito diferenciada da do Rio, que por sua vez também é muito diferenciada da do Espírito Santo. Mas ninguém conhece a cultura do Espírito Santo. Mas enfim, não existe uma cultura única no Sudeste, né? Cada estado tem sua cultura muito diferente, muito própria. Isso faz com que esse pessoal não se enxergue como algo em comum, porque na verdade não existem muitas coisas em comum entre os estados do Sudeste. Eles são muito diferentes uns dos outros. Da mesma maneira, os estados do Sul, Paraná tem uma cultura própria e muito diferente da de Santa Catarina, que por sua vez é muito diferente da do Rio Grande do Sul. Esse negócio, essa ideia de sulista, né, como uma cultura própria, está surgindo muito recentemente. É um negócio que pega a cultura gaúcha, que é própria do Rio Grande do Sul, e espalha para os outros dois estados do Sul como se fossem a cultura do Sul em geral, sendo que não é. Então essa ideia de sulista, né, de Sul como um povo, uma cultura própria e diferenciada do resto do Brasil, é algo muito recente, muito moderno. Agora o Nordeste não. O Nordeste já há muito tempo tem uma cultura própria e muito diferenciada dos outros estados do país, do resto do país. Por que isso acontece? Eu acredito que é principalmente por três motivos. O primeiro é a arte, o segundo é a situação geográfica do sertão nordestino, e o terceiro é o cangaço, a cultura relacionada ao cangaço. Então eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. A arte, porque o Nordeste tem algumas representações artísticas e culturais que são muito próprias dele, mas que ao mesmo tempo são muito presentes em todos ou quase todos os estados nordestinos. Então, por exemplo, forró é a música, o forró, o baião, o shot, o chachado, o trio pé de serra. Isso é muito presente no Nordeste inteiro. É algo que, como o próprio nome diz, baião, nasceu mais na Bahia, mas como ele teve muitos músicos e fizeram sucesso que vieram de diferentes estados, você vê, né, o Luiz Gonzaga, que é o maior representante do forró, era pernambucano, ele não era baiano. Mas ao mesmo tempo você tem grandes forrozeiros de todos os outros estados. O interessante é que o forró se tornou cultura própria do Nordeste como um todo, já por causa dessa questão que eu falei, né? De terem vários artistas em diferentes partes do Nordeste fazendo sucesso com esse mesmo estilo musical. O que é diferente, por exemplo, do axé, que é muito mais limitado à cultura baiana. O repente, por exemplo, também é algo muito forte em todo o Nordeste. Da mesma maneira o cordel. O cordel é algo que também é muito forte, muito presente como tradição cultural em todo o Nordeste. Então o fato de existirem representações artísticas que são famosas, populares em todos os estados nordestinos praticamente de forma igual, representando as culturas locais, faz com que uma identidade cultural própria seja formada.
E isso aproxima muito mais a cultura desses estados diferentes. Por outro lado, você também tem a situação geográfica. Diferente dos outros estados, das outras regiões do país, que não compartilham muito situações geográficas, né? De clima, de vegetação, situação geográfica como um todo. No Nordeste, você tem uma predominância do semiárido, que é um clima que nós não encontramos em nenhum outro lugar do país. E da mesma maneira nós temos também a vegetação da caatinga, muito forte aqui no Nordeste, que nós também não encontramos no resto do país. Se você parar para pensar, a floresta amazônica tem no Norte, no Nordeste, principalmente no Maranhão, e no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso. Mata Atlântica tem todo o litoral, tanto no Nordeste, quanto no Sudeste, quanto no Sul. Os Pampas só tem no Sul, mas elas são muito específicas do Rio Grande do Sul. É um clima muito específico de lá. Então, isso não cria uma aproximação geográfica entre os estados do Sul. A geografia do Brasil é muito diversa e as formações geográficas que nós encontramos no país são fortes em várias regiões ao mesmo tempo. Então, a Serra do Planalto Central brasileira, ela está no Centro-Oeste, ela está no Sudeste e ela está no Sul também. São formações geográficas, formações geológicas, formações climáticas que são comuns a várias regiões do Brasil ao mesmo tempo, então elas não definem a cultura de uma região específica. Só que no Nordeste nós temos essa característica de que é a única região do Brasil que tem caatinga e a única região do Brasil que tem clima semiárido. Então a geografia e a cultura que é gerada por causa dessa geografia mais quente, quase desértica aqui no Nordeste, é muito única e diferenciada do resto do país. E isso gera assunto, tema para muita arte ser criada. E o último motivo é o tal do cangaço. O cangaço é uma grande experiência traumática que uniu todo o Nordeste. Por causa dessa situação geográfica que eu falei antes, e por causa da distância também do Sudeste, que é a região do Brasil que mais recebe a atenção do governo, até porque você tem os rios que fazem parte da Bacia Platina, que meio que eles unificam as regiões do interior, do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste e fazem com que as pessoas possam se deslocar por esses estados e por essas regiões com muito mais facilidade. Já o Nordeste não, o Nordeste é isolado do resto do país, até geograficamente, tanto pela água quanto por terra também. Por terra ele não é mais porque foram criadas muitas rodovias ligando o Nordeste com as outras regiões do país, mas antigamente ele era muito isolado. E por água também porque nenhum rio, nenhuma bacia hidrográfica das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul correm para o Nordeste também. Nem mesmo a bacia amazônica do Norte passa pelo Nordeste. Então o Nordeste é uma região muito isolada. E isso somando-se ao fato de lá, ou melhor, de aqui, né, que eu estou no Nordeste, você ter também o clima semiárido, faz com que as pessoas que morem no interior do Nordeste sejam talvez a população mais isolada do resto do país. E isso prejudica essas pessoas porque isso faz com que elas fiquem desamparadas pelo governo. E nesse contexto delas estarem desamparadas pelo governo, surge o cangaço, que é uma galera que começou a sair por aí roubando, pilhando, saqueando, para poder viver, né? Um tipo de banditismo social. E esse banditismo social traumatizou muito várias populações dos estados nordestinos, porque as pessoas realmente, elas tinham muito medo desses bandidos, elas se viam desprotegidas, largadas pelo estado, e elas tinham realmente um verdadeiro pavor de se encontrar com esses bandidos que gostavam de sair por aí saqueando, pilhando e fazendo gente prisioneira, né? Sequestrando e exigindo resgate para poder ganhar dinheiro e assim viver sua vida. O cangaço também foi um tema muito forte para a arte nordestina que, somado à seca, somado ao isolamento geográfico, somado a todas as outras situações que eu já mencionei, acabaram tornando o Nordeste uma região muito
culturalmente unificada. E por isso que você tem uma identidade cultural de nordestino tão forte, que é algo que você não vê em nenhuma outra região do país. Você não vê pessoas falando de nortistas, você não vê pessoas falando de sudestinos, você não via muito, até recentemente, pessoas falando de sulistas. E você também não vê pessoas falando do pessoal do Centro-Oeste, né? Que eu não sei nem qual seria o ista que seria criado para o pessoal do Centro-Oeste. É centrista? Mas enfim, você sempre vê as pessoas falando dos nordestinos. E isso acontece em decorrência desses fatores que eu já citei. Mas Lampião acaba sendo o mais forte desses fatores porque ele foi o líder do cangaço. E as pessoas no país inteiro reconhecem Lampião como se fosse o maior símbolo da cultura nordestina. Lampião, de longe, é o maior símbolo da cultura nordestina, talvez até mais do que o Luiz Gonzaga. Ele se tornou muito forte no país inteiro, essa lenda dele, né? E as pessoas começaram a meio que compará-lo com Robin Hood, tentando romantizar uma história trágica, tentando romantizar uma história triste, que não deveria ser romantizada, porque esse cara não prestava, ele era um bandido, ele roubava, matava, ele sequestrava. Então ele não é um cara bonzinho, ele não é um Robin Hood, ele não presta. Mas mesmo assim as pessoas começaram a romantizar demais Lampião de uns tempos pra cá, por meio da cultura. Ao meu ver, isso acaba meio que diminuindo a cultura nordestina, porque, pelo amor de Deus, a cultura nordestina ser definida pela história de um bandido, de um cara que não prestava, de um cara que fazia só coisa errada, você tomar essa pessoa como se fosse o maior e mais importante exemplo do que é a cultura do Nordeste, para mim, eu acho isso horrível. Eu acho isso muito ruim para o Nordeste, até mesmo para reputação do Nordeste. O nordestino quer ter Lampião como o maior representante da sua cultura, pode até ter, contanto que ele mostre que Lampião era de verdade, contanto que ele mostre que Lampião não prestava. Nesse caso, e somente nesse caso, aí sim eu vou dar o braço a torcer e dizer, não, tá certo. É assim mesmo que Lampião deve ser mostrado, é assim que ele deve ser tratado. Mas até lá, enquanto as pessoas continuarem vendo Lampião com olhos romantizados, achando que ele era um Robin Hood do sertão, eu acredito que a cultura nordestina não vai ser bem representada. Se o nordestino está cansado de ser sempre o alívio cômico em todos os filmes que ele aparece, bom, ele deveria começar a pensar nisso aí, né? Pensar que há outras coisas além de Lampião que poderiam definir a sua cultura, que poderiam definir aquilo que representa a sua região geográfica e as pessoas que ali vivem. Acredito que há valores melhores do que os que Lampião pode trazer com sua história de vida. É isso que eu tento alcançar no meu livro Os 9 Notáveis contra Lampião, que é o que eu vou falar nessa semana agora, na quarta-feira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem um vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!